Oi, pessoal. Entrei um pouquinho antes para o pessoal poder ir entrando. A doutora Camila já está por aqui. Ju, meu som tá bom? Tá ótimo. Oh, meu Deus, sei não, viu? E Tu o já meu tá tá escutando expert. direitinho? Eu tô na segunda ainda, tô aprendendo. Tá expert não, mulher. Isso Olha a aqui, toda, Laura, que toda, é toda isso? live é um sucesso, uma surpresa. Ter Eita, um filtro para poder meu realçar a amigo maquiagem. Carlos Antônio Guedes, lá do Aracati, do pessoal da Mares, já tô vendo aí. Coisa Muito bem. maravilhosa. Vamos esperar o pessoal entrar, né? 5 minutinhos. Ju, se apresenta, porque aí, né, tem gente que me segue, que não Sim, te segue. é. Gente, assim, alguns já me conhecem, os amigos e seguidores da Camila não. Eu Não. sou fisioterapeuta, sou fisioterapeuta, docente da Unifor e da Inova Fisiocursos. E também tenho alguns cursos nessa área de terapias holísticas, de auriculoterapia, a parte de massagens, medicina Ayurveda. Então, é muita coisa aí que a gente vai poder conversar hoje. E a Camila, né, como ela é minha convidada, eu vou apresentá-la e ela complementa. Ela é psicóloga, o foco dela, né, Camila, é crianças, então ela tem uma didática incrível com as crianças, não sei como é que ela consegue, é dom, né? Cada um tem seu dom. Obrigada. E assim, ela trata muitas crianças que têm ansiedade, que têm problemas de insônia. E como a gente está nesse período de quarentena, né, Camila, a gente tem observado que está uma crescente esses casos de ansiedade. E principalmente que, como muitos profissionais não estão atendendo, né, nem via ao vivo por nenhuma plataforma, acaba-se que até quem não tinha crise de ansiedade se torna ansioso, né? E aí fica sem ter o que fazer, sem a ajuda. E aí termine de se apresentar. Pronto, é isso. A Ju falou quase tudo, né? Sou psicóloga, atuando no campo da infância e da adolescência. Meus estudos se concentram mais nisso, o meu público de atendimento também. E hoje acho que a gente vai falar da ansiedade como um todo e assim, a proposta mais legal que eu achei assim, com a Ju, incrível, desses tratamentos alternativos, né? Na minha live passada com o Dr. Sávio, a gente até comentou que tem muita coisa que é terapêutica, mas que não é terapia, mas que produzem efeitos terapêuticos, né? Olha, a minha cunhada Grazi, viu? Esteticista e quase esteticista entrou também. Sejam bem-vindos, minhas amigas. Então, basicamente isso. Eu acho que é importante a gente ter alternativas, né? Porque se a gente se Sim, fecha e pensa só naquele tratamento mais comum e etc., a gente acaba perdendo outras possibilidades. Ju, é eu acho que eu verdade. posso começar falando um pouquinho de ansiedade e aí a gente entra contigo dos tratamentos. Pode ser? É melhor porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é, né? E diz assim, eu tô com crise Exatamente. de ansiedade. E às vezes nem Pronto, é, aí né? É só um estresse. a gente pode ajudar assim, a fazer com que as pessoas se percebam, né? Do que é que tá Sim, sentindo, do que não. É mais uma troca mesmo. Então vamos lá. A ansiedade, todo mundo vai sentir ansiedade, é inerente, graças a Deus que a gente tem, porque ela tá ligada com o nosso desempenho, e exatamente é um sistema de alerta que o nosso corpo tem ali para dizer que alguma coisa vai acontecer, que a gente tem que se preparar para isso. Então, por exemplo, ansiedade antes da prova, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, que a gente tem que se preparar para essa prova. Então, a ansiedade, ela tá muito ligada ao nosso desempenho. Então, o que é que acontece? A gente tem que saber diferenciar a ansiedade patológica da ansiedade considerada normal.
né? Então, onde é que a gente vai conseguir visualizar? Eu fiz até um rascunho aqui. Primeiro, que a ansiedade ela vai ser patológica quando ela for excessiva e desproporcional ao estímulo. Então, você tem ali uma situação que pode te gerar ansiedade, por exemplo, a live. Vou fazer uma live e aí me dá uma ansiedade, eu passo o dia me preparando e tudo. É uma ansiedade que eu consigo controlar, que não me faz mal, que não vai me deixar, que eu não vou ter ataque cardíaco, eu não vou ter uma sudorese intensa, eu não vou ter uma sensação de que eu tô passando mal, praticamente infartando. Eu vou controlar fazendo o quê? Fazendo o que eu estudando e me preparando. Pronto. Essa é a ansiedade normal, né? Que faz com que a gente se movimente, com que a gente tenha um preparo. Quando é que ela se torna patológica? Quando ela vai ter aí alguns sintomas físicos. A ansiedade é um dos principais transtornos, né? O transtorno de ansiedade que trazem sintomas físicos no nosso corpo. Então, sudorese, né? A gente vai ter a palpitação, taquicardia. Então, assim, existem muitas pessoas que vão parar no pronto-socorro, assim, emergência mesmo, achando que estão infartando e é uma crise de ansiedade. Então, é muito comum confundir por causa dos sintomas físicos. Outra ponto importante para a gente definir do patológico, da ansiedade patológica para a ansiedade normal, é o surgimento. Então, assim, a ansiedade normal, geralmente você sabe por que que tá ansioso. Eu tô ansioso por causa da live, por causa de uma prova, por causa de uma viagem. E muitas vezes a ansiedade patológica, ela não tem um objeto. Você não sabe por que que tá ansioso. Você não consegue identificar por que que você tá se sentindo dessa forma. Então, uma das dicas aí para vocês começarem a se perceber se a ansiedade é patológica ou normal é exatamente esse objeto de destino. Outra coisa importante também é a falta de controle, né? Ai, meu Deus, a minha professora, que acabei de sair do curso com ela de ansiedade, Manuela vai me entrou. É Que muito ótimo! importante. Agora eu estou ansiosa. Não, eu passei agora 3 horas ouvindo ela falar de ansiedade, anotei tudo para falar aqui. Maravilhosa, linda. Minha inspiração. Mas vamos lá, voltar. E aí vão acontecer esses sintomas físicos, né? Então, muitas pessoas com ansiedade vão falar de fadiga, um cansaço mental, mesmo quando acorda, né? Ali tem uma fadiga muito grande, um cansaço mental, irritabilidade por qualquer coisa, aquela pessoa explode, se irrita, fica estressada por qualquer coisa, uma inquietação, inclusive do pensamento, pensamento acelerado, né? Não é aquela cabeça que não consegue descansar, que vai ver um filme, mas não consegue se concentrar na história do filme, está ali pensando na frente. Não, é uma inquietação mesmo. E alguns sintomas somáticos, né, no corpo, que aí a gente pode pensar de dermatites. Olha a Marinha dizendo, me definiu. A gente pode falar de sintomas somáticos, né? Dermatites, tem pessoas, né, que atacam, ficam assim, cheias de pintinhas no corpo, né, Ju? Tu deve ter mais contato assim com esse tipo de sintoma. Aí a gente vai também para pessoas que vão roer unha. Cada pessoa vai lidar com a ansiedade da sua forma, tentando controlar. Tem gente que vai comer demais, né? Muita gente fala, ai, quando eu tô ansioso, eu como muito. E tem gente que já é o contrário, come de menos, tem uma falta de apetite. Então, assim, a gente tem que perceber qual é o nível de ansiedade que essa pessoa se encontra. Uma pessoa botou aqui, crise de espinha, queda de cabelo, verdade. Sim. Muita queda de cabelo. Então, assim, a gente tem aí muitos sintomas no corpo que vão denunciar essa ansiedade. E o que também é legal é que muita gente sabe, não, eu tô com crise de dermatite porque eu estou ansiosa. Mas também tem gente que tem esses sinais no corpo e não consegue se perceber que está com a crise de ansiedade, né? Não faz nem a ligação. Então, assim, é importante que a gente perceba essas nuances. Assim, bem em geral, a ansiedade é um transtorno muito amplo, né? Que inclui, inclusive, algumas peculiaridades. E a gente tem aí várias pessoas agindo de forma diferente que vão
ter formas de como lidar essa ansiedade de estratégias compensatórias que a Manu acabou de falar pra gente no curso, né? Seja comendo muito, seja comendo pouco, e por aí vai. Acho que basicamente é isso. São vários tipos. É um transtorno muito comum, Sim. muitíssimo comum. 9% da população brasileira, a última pesquisa que eu fiz, sofre de ansiedade ou sofrerá em algum momento da vida. E uma ansiedade, quando não tratada, pode evoluir para um caso de depressão, né? Então, assim, a gente tem aí uma possibilidade de esse transtorno se tornar um transtorno depressivo, seja se numa fase da adolescência ou um adulto que nunca tratou ansiedade, né? E aí, de mais comum que a gente tem hoje, quais são os tratamentos para ansiedade? Tratamento medicamentoso, né? Via Que é, psiquiatra. é primordial você, assim, dependendo do caso, né, Camila? A gente sabe que não existe substituição por um determinado período de tempo. É necessário essa intervenção medicamentosa. Exatamente. Mas assim, essa intervenção medicamentosa ela vai sendo graduada, né? Consequentemente, dependendo da forma de terapia que você tenha, né, que você procure, essa medicação chega até a ser suspensa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Pronto, exatamente. Hoje, nesse curso também, a doutora Isabel, que é uma psiquiatra da infância e da adolescência, ela estava falando de alguns medicamentos, né, que são usados no tratamento da ansiedade. E é o que é, como ela falou, existem muitas estratégias terapêuticas para diminuir, né? Que a gente vai andar em conjunto. Ela até citou um estudo de uma pesquisa que foi feita de pessoas que só tomaram a medicação e pessoas que só fizeram terapia, e o grupo de pessoas que fizeram terapia e fizeram tratamento medicamentoso. E esse grupo foi o grupo que tiveram melhores resultados no tratamento da ansiedade. Então, assim, um não é excludente do outro. Se eu tomo medicação, eu não faço terapia. Ou se eu faço terapia, eu faço para não tomar medicação. São coisas totalmente assim, mitos, coisas bem antigas, de um pensamento bem arcaico. Assim como, se eu tomar a medicação, vou ficar dependente dela? Não. Tem muitas medicações hoje, né, que já evoluíram muito, que não causam dependência. E aí, um bom psiquiatra, ele vai poder orientar exatamente essa fase do desmame, né? Você vai tomar medicação para sempre porque tem ansiedade? Não. Então, assim, se você tiver um bom acompanhamento psicológico, um psiquiatra, e ter outras alternativas, que a Ju vai falar de algumas, né? Pra gente que eu como profissional, acho incrível. Todas as minhas crianças, assim, que eu atendo, os meus adolescentes, eu sempre encaminho, assim, sempre falo da importância do esporte, porque é como eu falei na live passada com o doutor Sávio, nem tudo que é terapêutico é terapia. E eu amo essa frase, assim, eu sempre trabalho com isso na minha cabeça, porque nem tudo que vai te proporcionar um bem-estar, que vai fazer diminuir sua ansiedade, vai ser de um campo da ciência, né? A gente tem os esportes que atuam, a gente tem as atividades físicas, a gente tem as alternativas que a Ju vai dar. Então, assim, a gente não pode se fechar ou só terapia ou só o tratamento medicamentoso e não pensar em outras possibilidades. Sim. E eu tenho visto muito, principalmente nesse período, né, Camila, as pessoas desesperadas querendo tratamento alternativo porque não estão mais aguentando ficar só na medicação, porque inclusive a gente tem que se atentar muito ao gatilho da tua ansiedade. O que é o gatilho, né? É o que te causa essa crise. Então, existem inúmeros gatilhos e tu também precisa se ajudar. Não adianta tu ficar indo para o psiquiatra e não procurar um psicólogo para tratar a tua cabeça. A gente vem cheio de problemas e de coisas incrementadas na nossa cabeça que não é saudável. E se tu não trata isso, não adianta a medicação. Da mesma forma que se tu vai para a psicóloga, não aceita que tu precisa tomar essa medicação. Porque
existe muito preconceito, né? Ah, eu não vou para Muito psiquiatra preconceito. porque psiquiatra é médico de doido. Não é por aí, não é. Porque eu vou ficar Então, dependente, né, isso, ou da então vai ficar medicação. dependente da medicação. E assim como existem pessoas que procuram apenas as terapias alternativas. E aí, gente, eu tenho que te falar Legal. uma coisa, é um conjunto de coisas. Principalmente quando tu tá numa crise, quando tu tá nessa ansiedade exacerbada, que tá dificultando o teu sono, porque a insônia, ela vem muito agregada, né? E, consequentemente, isso vai afetar diversas outras coisas, tua concentração, né, tua irritabilidade. Então, isso vai interferir no teu ambiente familiar, isso vai interferir no teu ambiente de trabalho, isso vai interferir na tua produção. E é muito sério isso, né? Então, assim, quando a pessoa procura para fazer, por exemplo, um tratamento de auriculoterapia, achando que a medicina tradicional chinesa vai resolver tudo na vida dela, e não é dessa forma que funciona, né? Assim como às vezes também procuram para diminuir a ansiedade para emagrecimento, e também não é assim que funciona. A gente precisa entender por que você está ansiosa e está comendo demais, né? Não é só um fator Qual é a de. função, né, Ju? Exatamente. Então a Por gente isso que precisa se é preocupar com exigido isso. um trabalho multidisciplinar, porque eu, como Perfeito. psicóloga, sozinha não tenho como dar conta. A psiquiatra sozinha não tem como dar conta. Assim como você, como fisioterapeuta, que, né, tem os tratamentos alternativos, não tem como dar conta sozinha. Ah, eu vou fazer aqui a auriculoterapia e pronto, você vai ficar curada. É até irresponsável do profissional que dizer isso, né? Se tiver um profissional que, olha, não, pode vir que só comigo vai resolver. Corra, fuja, Não furada. Tá vai. só querendo ganhar seu dinheiro. E outra coisa, tudo é a constância, né? Ontem mesmo, eu não lembro se foi ontem, se foi hoje, um paciente meu disse assim, eu continuo com ansiedade. Aí eu disse assim, mas você está fazendo a aplicação, né, da aurículo de quanto em quanto tempo? Tá tendo essa constância? Porque precisa de uma constância. Não é tipo, apliquei hoje, pronto, não vou mais ter ansiedade nunca mais. Não é assim, né? Você precisa ter uma constância. Por exemplo, eu tenho um caso bem particular, que é o do meu filho, e eu tô Uhum. aplicando nele aurículo. E assim, eu tô tendo resultados muito bons. Ele diminuiu muito os sintomas, mas assim, é uma constância. Na primeira semana foi uma adaptação, eu fui vendo algumas mudanças, muito poucas. Aí na segunda semana eu já fiz um teste, né? Eu disse, não, vou aplicar em outros determinados pontos, associando a outras questões. E aí foi quando eu comecei a ver a potencialidade da diminuição dessa ansiedade. E comecei a associar com Chantala, porque ele é criança, né? Então eu faço uma Sim, massagenzinha mais sim. rapidinha, né? Com a Chantala associada a óleo essencial. Os óleos essenciais, eles têm uma bioquímica toda particular que atinge diversos fatores. Então, assim, dependendo da forma que você faça esse blend, né? Essa combinação desses óleos essenciais, a gente tem também uma resposta magnífica. E eu consegui melhorar o sono dele, porque a criança não estava dormindo bem, né? E são N coisas, e eu já estava desesperada. Meu Deus, não tem um psiquiatra para atender esse menino. Mas Sim, porque não nesse precisou. período. Exatamente, eu consegui dar uma controlada, mas poderia ser que não tivesse dado certo. Isso significa Exatamente. que a terapia alternativa não funciona? Não é isso, mas é porque determinados casos, determinadas situações, determinados picos de crise, a gente precisa de uma intervenção mais profissional, E assim, né, gabaritado. Ju? Hum? Contextualizando, a tua criança, ela faz tratamento psicoterapêutico, né? Então, assim, está Faz. na terapia, está sem ir porque está no período da quarentena. Então, Sim, obviamente, os sintomas intensificam até pela quebra de rotina, né? As crianças estão muito ansiosas. Então, assim, às vezes, muitos adultos pensam que só quem fica ansioso é eles, porque as crianças não têm boleto para pagar. A boca, né, dos adultos vai dizer, ah, esse menino sabe nem o que é que está acontecendo. Mas claro que eles sabem. Eles não estão vendo os colegas, eles não estão indo para a escola, eles estão. O pessoal está dizendo que eles estão de férias, mas eles não estão indo para o Beach Park, nem para o Iguatemi. Não tem uhum, nenhuma programação diferente, não pode sair de casa. Então, assim,
Claro que isso gera ansiedade nas crianças. Então, assim, obviamente que esses sintomas, né, principalmente pelo fato dele estar sem terapia e sem toda uma rede que ele já tinha, fazem com que Sim, os sintomas aumentem. é verdade, é verdade. Ju, aí vamos falar para a gente como quais são os principais tratamentos Pronto. alternativos, né, que a Quando a gente, fisioterapia. quando a gente aplica, né, essas terapias alternativas, a gente vai atingir desde nível hormonal, certo? Hum, Até níveis reflexos, tá? Porque quando a gente trabalha com aurículo, a gente trabalha todo esse pavilhão aqui auricular com pontos reflexos que vão atingir desde glândulas endócrinas, né? Até uhum, órgãos específicos, tá? Então, legal. depende muito do protocolo que a gente vai utilizar. Quando a gente utiliza um protocolo, por exemplo, para tratamento de estresse, ansiedade e insônia, a gente vai diminuir os hormônios relacionados ao estresse. Porque os hormônios relacionados ao estresse, eles estão diretamente relacionados à tensão muscular, a, a própria insônia, né? E Uhum, também a ansiedade. Então, quais são esses hormônios, né? É o cortisol, é a adrenalina, que tudo isso vai fazer com que você fique naquele pico de crise. Então, a gente vai trabalhar para reduzir isso. Quais são as técnicas que reduzem esses níveis hormonais de estresse? A aurículo, a massagem relaxante. A gente tem diversas técnicas de massagem que o próprio toque ele já diminui esses níveis. Às vezes, a sua crise de enxaqueca, que ela vem com o pico da ansiedade, ela também está relacionada a essa tensão que você está sentindo. Então, é de extrema importância você buscar um relaxamento, não só medicamentoso, gente, a gente não pode se atentar só à medicação também, porque, vou tomar um Doflex, vou tomar um Miozan, um Miorelax. Não é assim que funciona. Aí vai dar naquele momento, né, o relaxamentozinho que você durante as 4, 6 horas que a medicação está fazendo efeito, mas depois vai passar. E aí você não fez o tratamento, né, adequado para diminuição desses níveis hormonais e também para o relaxamento dessa musculatura. Que tudo isso é um contexto que ele faz com que amenize a tua crise ou exacerbe a tua crise dentro da fisiologia, né, corporal. Isso eu estou sim. falando muito do corpo, da resposta que o corpo tem à crise psicológica, certo? E aí, dentro da fisioterapia, a gente trabalha muito essa questão. E isso a gente começa a observar que quando a gente faz a associação dessas técnicas, eu posso inclusive associar técnicas de massagem com a aurículo e a gente ter melhoras significativas na insônia. Esse paciente ele vai relatar que vai estar dormindo melhor, que conseguiu relaxar, que chegou em casa, conseguiu, né? Não gritar com o filho, não quis matar a esposa. O que acontece às vezes, né? É, Sei lá, né? O que a pessoa passa na vida, mas enfim. E aí, gente, a gente consegue ter esse controle. Aí vem muita questão financeira. Mas todas essas terapias são caras. Depende do ponto de vista. O que é caro? Você ter que depois se tratar com várias medicações, né? Ou você reservar uma parte do seu orçamento para você ter uma vez na semana uma terapia dessa que é de autocuidado para você. O autocuidado não é só ir na quinta-feira comer um caranguejo, não é só ir para um show do Wesley Safadão, não é só escutar a live tomando vinho, não é? Não é só sim. isso. A gente precisa cuidar do nosso corpo e principalmente da nossa musculatura. A nossa musculatura, ela entra em resposta em muitas questões. E quando a gente tem essa musculatura trabalhada, relaxada, e que a gente consegue também controlar determinados níveis hormonais, a gente tem uma resposta reflexa no nosso psicológico muito forte. E é aí que entra a diminuição da medicação, quando você começa a ver que você está ficando bem, que você está conseguindo controlar suas crises, né? O médico vai Exato. diminuindo essa medicação, vai fazendo desmame. Eu tenho pacientes hoje que eles não tomam mais medicação, né? São pacientes extremamente. Eu tenho uma paciente que ela tem fibromialgia, ela tem crise de ansiedade
e ela tem uma disfunção de DTM, né, que é do Sim. temporomandibular, que ela sente dores fortíssimas. E eu já consegui diminuir muito na medicação dela, só com as terapias manuais que a gente aplica, né? A própria osteopatia, a gente também tem resultados significativos, tanto a nível psíquico, dependendo da forma que a gente aplique, faça, né? Porque existem as técnicas específicas, assim como na psicologia existem técnicas Sim. específicas para fazer tratamento psicológico com relação a essas enfermidades. E aí a gente consegue ter resultados magníficos. E fora que a gente trabalha muito com cromoterapia, a gente vai trabalhar com ervas, os próprios óleos essenciais, eles têm uma bioquímica fantástica de princípios ativos que vão agir desde nível da epiderme até nível hormonal. E assim, nós temos vários tipos de óleos essenciais que ajudam. Eu vou até dar uma dica aqui de como vocês utilizarem, quais são os principais óleos, mas aí eu quero que a Camila dê mais uma incrementada aí com relação. Eu já ouvi muito falar dos óleos essenciais, né? Então, assim, mais uma vez, sempre vem aquela história de, mas isso funciona, tem estudo e etc. Então, assim, mais uma vez, eu sempre falo que eu não sou uma profissional que me prendo a essas questões. Não existem alguns estudos, poucos, porque, assim, a gente tem, né, uma produção científica diminuída nesses aspectos, mas não quer dizer que não funcione. Então, assim, eu sempre. Assim, De óleo, Ju, fala. de óleos essenciais, nós temos diversos estudos, Hum, mas assim, com efeitos a nível de cicatrização, né? A nível de proteção gástrica, na cura sim. de feridas abertas. Mas a gente também tem poucos estudos voltados para o efeito psicológico, né? Isso. Mas Mas a gente dentro, clinicamente tem boas respostas, né? sim, Porque, sim. assim, o que o meu paciente me traz por exemplo, os fitoterápicos, né? A valeriana. Todo mundo sabe quem é meu paciente, quem não é, que eu sempre indico esse chá. Sempre, né? Assim, a valeriana, ela tem muitos estudos da erva Sim. afirmando que ela tem efeitos, no mínimo, que induzem ao sono e que aprofundam esse sono, né? Porque a valeriana, ela potencializa o GABA, que é um neurotransmissor, então que ele vai diminuir aí a atividade cerebral e isso vai, né, baixar e aí a pessoa vai ficar mesmo mais sonolenta. E ela É, regula a melatonina. Por isso que ela regula muito a exatamente. melatonina, por isso que dá uma regulada bacana no sono profundo. Boa noite, Jacob. Exatamente. Então, assim, mas, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que usam o chá todas as noites para ansiedade. Não tem muitos estudos para ansiedade, tem muitos estudos falando para insônia. Mas os meus pacientes no consultório dizem, não, diminui muito os meus sintomas de ansiedade, etc, etc. Então, assim, uma resposta clínica que eu tenho de muitos pacientes que não tem um estudo específico comprovando, mas clinicamente eu posso dizer que numa população de 20 pessoas ali que eu atendo, essas pessoas me dão um feedback positivo. Então, por que que não tenta, né? Exatamente. E aí, quais são os principais óleos? Nós temos o de lavanda, que ele é altamente calmante, né? O óleo de lavanda. Copaíba, muito bom. O de copaíba, nós temos o de ylang-ylang, que ele é mais conhecido por ser afrodisíaco, mas a principal função dele não é essa. Por que que ele é afrodisíaco? Porque ele dá uma regulada nos hormônios sexuais, tá? E esses hormônios sexuais também, quando eles estão em baixa, eles aumentam os níveis de estresse. Então, ele dá essa regulada e aí uma coisa, né, ajuda a outra aí, tá? Sim, Então, o ylang-ylang ele vai agir muito nessa situação. Nós temos também o de bergamota. O de bergamota ele é anti-ansiolítico, tá? Ele é calmante, ele regula também essa parte do sono, então é importante. O de hortelã é bom, mas ela tá falando aqui, mas ele para você utilizar
para essa questão de ansiedade, ele não é tão legal. Ele não é um dos mais indicados. Ele é mais indicado para regulação de... Fala, meu Deus do céu, agora Das vias aéreas. Também das vias aéreas. Ele melhora a Que eu vejo respiração. muita gente utilizando, né? Que coloca na mão e respira. Melhorando a respiração também, diminui a ansiedade, né? Porque eleva os níveis de oxigênio no sangue. Vai tudo funcionar melhor, inclusive o cérebro. E aí a gente consegue ter uma resposta por conta disso, mas ele não é tão indicado, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei alguns outros que eu não conhecia, que é o de mandarina. O de mandarina e o de níroli. E a laranja doce eu já conheci, eu uso muito, inclusive com os meus pequenos, e eu tenho respostas fantásticas na hora do sono, eles induzem muito sono. E fora que tem aquele cheirinho assim, bem suave, né, de limpeza, aquela sensaçãozinha assim de, acabei de tomar banho, né? Então, tem muito essa resposta da aromaterapia também. Lembrando que o óleo essencial, ele é a extração da planta. Tanto pode ser da planta inteira, de caule, da flor, das folhas, como só da flor, como só da folha ou como só do caule. Isso vai depender muito do tipo de extração que é feito e do tipo de óleo também, certo? E esses óleos essenciais, ele é a essência da planta. Então, ali a gente não pode utilizar indiscriminadamente, porque ali a gente tem muito princípio ativo, né? É um fármaco, na verdade, é um fármaco. Então, eu tenho que usar de forma cautelosa. A gente utiliza gotas. Então, eu pego de 3 gotinhas para 10 ml de óleo vegetal. Esse óleo vegetal, ele pode ser o óleo de coco, ele pode ser o óleo de gergelim, o óleo de girassol. Ai, como é que eu utilizo? Ju, e esse óleo, a gente pode passar no corpo, ou eu já vi alguns que você até faz a ingestão mesmo, outros botam no difusor. Como é que a gente pode... Eu não gosto de indicar ingestão de óleo essencial. Exatamente por isso que eu pelo que eu falei, né? Porque ele tem uma quantidade de química ali dentro gigante. E aí a gente não tem como mensurar o efeito sistêmico disso, né? Então a gente usa mais a nível tópico. Ou então a nível de inalação, mas para ansiedade. O difusor, né? Mas para ansiedade, o melhor é você diluir de 3 a 4 gotinhas a cada 10 ml de óleo vegetal. Okay? Pode ser de coco, pode ser o de gergelim, pode ser o de girassol, até mesmo o azeite, enfim. Aí, e fazer massagens, ou então passar um pouquinho na testa, né? Pertinho aqui da regiãozinha do nariz, que é só para poder ter absorção. Quanto mais a gente passa, mais absorção vai se ter, certo? Entendi. Ok. Deixa eu responder essas perguntas. A Melina colocou falta de ar, um sintoma de ansiedade, muitas pessoas. Exatamente por isso que muita gente vai parar na emergência, né? A falta de ar, dor no coração, assim, são sintomas muito parecidos, inclusive de quem está infartando, né? A gente tem uma recorrência muito grande dos pacientes de dizer, né, Camila, assim, me falta o ar. Exatamente, tem algumas técnicas de respiração, né, Ju, que podem ajudar, que aí eu acho que tu pode falar. Eu tenho ansiedade, a minha vem por genética. A gente tem sim uma predisposição genética, né? Bem grande, realmente, assim. Existem pessoas que vão ter algum gatilho durante a vida e outras pessoas que já têm uma predisposição genética. Então, se na sua família já tem uma pessoa, né, de uma geração anterior com transtorno de ansiedade ou com transtorno de depressão, algo nesse sentido, é mais possível que você tenha. Uma coisa que eu também queria falar é assim, a ansiedade, ela vai surgir em 4 pontos, né? Nas emoções, no comportamento, no corpo e nos pensamentos. Então, assim, ela pode estar em todos ou ela pode se apresentar em alguns. Então, por exemplo, no corpo, esses sintomas físicos, falta de ar,
dermatite, crises, né, assim, no geral, de pele, dores, né, assim, pontadas no peito, taquicardia. Então, você tá parado aqui, de repente, seu coração começa a acelerar. Sudorese, né, você tá deitado e pingando, às vezes. Então, no corpo, ela pode se apresentar com esses sintomas. No pensamento, pensamento acelerado, você não consegue parar o pensamento, não consegue, assim, manter uma. Vou assistir um filme, uma atividade mais calma, vou montar um quebra-cabeça, vou fazer alguma coisa. E você tá lá e o pensamento acelerado, né? Mais na frente. No comportamento, e aí no comportamento é bem ligado às emoções, né? Então, assim, uma irritabilidade desnecessária, aí o comportamento que a Ju falou, né? Briga com a mulher, briga com as crianças, ninguém pode falar nada, que tudo já é motivo para uma grande questão, ou uma emoção, né, que vem assim do nada, uma vontade de chorar, um estar mais deprimido, uma falta de vontade, às vezes, de se levantar, de fazer as coisas. Então, assim, nesse período da quarentena, a gente vai lidar com esses sentimentos, emoções, muitos dias, né? Porque por muitas vezes a gente vai acordar, não vai estar tão bem, e tudo bem. Não significa que você tem um transtorno de ansiedade. Significa que você está ansioso porque todos nós estamos passando por um momento diferente. Lembra que eu falei lá atrás que a ansiedade ela vai preparar a gente para uma atividade, né? Ela vai deixar o corpo em alerta. Se a gente está lidando com um campo de incerteza, a gente não sabe quando vai acabar o coronavírus, né? Então, assim, vem várias questões. Será que um dia vai acabar? Será que é um apocalipse zumbi? É muito normal que a gente The vive Walking com Dead. essa. Exatamente. Então, assim, se a ansiedade nos prepara para o futuro, mas no momento nós não temos uma possibilidade de planejamento desse futuro, porque é tudo muito incerto e a gente não está conseguindo controlar isso, e nós humanos a gente precisa muito dessa previsibilidade, desse controle, etc. Então, é normal que nós fiquemos mais ansiosos, mas não significa que todos nós temos transtorno de ansiedade por isso, né? Então, aí eu acho que entram as alternativas, né? Os chás, a auriculoterapia, a massagem, para a gente poder lidar com isso. Inclusive, eu ia te falar outra coisa da massagem, eu vou aproveitar que a palavra está comigo, Ju, daqui a pouco tu vai. É... Falando que pouca gente sabe, né? A gente sempre fala dos nossos sentidos, da visão, da audição, etc. E a gente tem um sentido, né? Que na psicologia a gente fala muito mais, que é o proprioceptivo, que é exatamente o sentido que a gente tem, né, dos nossos músculos, né, e dos tendões. Então, assim, a massagem, ela é proprioceptiva. E tudo que é proprioceptivo acalma. Então, a gente usa muito isso em criança. Então, assim, a atividade física, quando a gente puxa peso, etc., tem vários hormônios, né, que são liberados, mas exatamente essa Principalmente música. a endorfina é que é Exatamente. mais trabalhada aí, ele tem um efeito analgésico bem importante. Então, também ele tem um efeito sedativo, por isso que abaixa os níveis de estresse, né? Porque a gente vai regular os hormônios do estresse, e aí é bem importante. E voltando para a parte proprioceptiva, o próprio toque, quando a gente, nem que a gente passe a pontinha do dedo na pele, ali tem inúmeras terminações nervosas. Na pele, nós temos uma célula, que é a célula de Merkel, que ela é responsável pela temperatura, né? Da gente sentir essa temperatura, do toque, se esse toque é forte, se esse toque é suave. Então, ele é um transmissor que ele vai levar a resposta ao neurônio. E quando essa resposta chega ao neurônio, eu vou lá no meu cérebro e vou lá nas minhas glândulas específicas para poder fazer a liberação hormonal específica daquele estímulo. Que aí geralmente são os hormônios relaxantes. A gente vai ter ali uma leve um aumento, né? A gente vai reduzir o cortisol, que ele é o hormônio do estresse que causa aceleramento da circulação e do batimento cardíaco, da taquicardia, e, consequentemente, a gente vai ter uma elevação dos hormônios de relaxamento, que aí a gente vai ter
a elevação da ocitocina, que é o hormônio do amor, a pessoa vai ficar mais good vibes, né? Pode o mundo se acabar, que eu tô de boa. Toda manhã é assim quando tá amamentando, Aham. tá certo? Aí a gente tem também a serotonina, tá? Que ela tem efeito analgésico, tem efeito calmante, né? Anti-irritativo, anti-ansiolítico. Então, a massagem, ela tem muito nesse sentido. E a atividade física, ela libera muitos hormônios parecidos com o da massagem. Então, uma outra coisa também que a atividade física faz, ela vai regular a tua respiração. Que isso eu também posso fazer com atividade física intensa ou com atividade física mais suave. Isso vai depender muito da sua vibe, né? Se você gosta de correr, Sim. se você gosta de fazer uma yoga. Então, quanto mais exercícios respiratórios, mais dinâmica cardiovascular e cardiopulmonar você oferecer para o seu organismo, maior vai ser a captação de oxigênio, maior vai ser a regulação desse nível vascular, né, dessa vascularização, da oferta também sanguínea e de oxigênio para todos os seus órgãos e, consequentemente, você vai regulando níveis hormonais, tá? Então, isso é muito importante, a atividade física, né? Eu sei que agora na quarentena tá um pouco difícil, mas só de você fazer, sei lá, uns polichinelos, né? Bem de antigamente, né? Eu não sou velha não, viu, gente? Bem... Não, mas é É, funcional, faz os importantíssimo. polichinelos, sai correndo atrás do menino, sei lá, faz alguma coisa. Né? Até mesmo se você tiver piscina em casa, fazer alguma atividade dentro da piscina, é legal, é importante, porque você vai estar trabalhando o retorno venoso. E o retorno venoso também, ele regula a respiração. E as técnicas respiratórias, gente, elas são de Sim. suma importância. Principalmente quando você está naquela crise, que você está com falta de ar, que você está achando que o mundo vai se acabar, que você vai morrer, né? Eu Olha sei aí, que alguém isso perguntou isso aí. Vá, agora tem que ficar atento. Pronto, então o que é que a gente faz? A gente vai começar com técnicas respiratórias mais suaves. Inspira, solta o ar, tenta botar a musiquinha, né? Apaga a luz. Se você tem filhos, que nem eu, tenho dois, espera os meninos dormir, faz esse momento, ou então na hora de você dormir, né? Tá ali deitadinho, não precisa estar sentado, não precisa estar em posição de yoga, não precisa nada disso. Se você estiver deitado, você já consegue fazer os exercícios respiratórios, tá? Então, deixa o ambiente adequado para isso, que isso é importante também na hora do sono, para você conseguir entrar nessa vibe de captação de sono. Não adianta eu querer, ai, tô sem sono, vou assistir um filme. Tu não vai conseguir dormir do mesmo jeito, tu vai estar ativando o cérebro, Exatamente. Foi uma né? informação hoje que a doutora Isabel, psiquiatra, me passou, né, no curso. Ela falou, a melatonina, que é exatamente, né, esse hormônio do sono, ele só é produzido no escuro. Então, assim, seu quarto tem que estar completamente no escuro. Outra informação que eu já sabia é que a tela dos celulares e a televisão emitem a luz azulada, que diminui a produção de melatonina. Então, assim, você pode, inclusive, parar de estar na frente do celular ou da televisão, mas o seu cérebro vai levar ainda um tempo para entender que você já sai, né, assim, não está mais recebendo essa luz azulada. Então, e dormir, né, na hora certa dessa produção da melatonina que ocorre entre 2 e 5 da manhã. Então, assim, para quem tá virando a noite aí, que não tá conseguindo dormir, que tá trocando o dia pela noite, dormindo às 3, acordando no meio-dia, muitos dias eu fiz isso, não tava conseguindo dormir. Você com certeza vai acordar mais cansado, não é um sono reparador, você não alcança o sono REM, e aí, né, fica esse um por cima do outro, um cansaço, a inquietação, e pode gerar sintomas de ansiedade também. E ainda envelhece, né? Olha Ainda aí, ainda nem envelhece porque falei. causa efeito oxidativo em todas as células. O efeito oxidativo, ele faz com que a célula ela dure menos tempo. E aí, claro que nós ainda somos jovens, alguns não, mas quando você ainda é jovem, o seu organismo ele produz uma nova célula vinda lá da medula, né? Mas o importante é que a gente mantenha as nossas células no tempo máximo de vida delas.
porque isso vai fazer com que você fique jovem. Aí o que que acontece? Ah, eu tenho, sei lá, tem alguém que tem 33 anos. E uma outra pessoa tem 33 anos, mas essa outra pessoa parece que tem 50 anos. Tipo assim, a mesma idade, mas uma é bem mais velha do que a outra. Mas isso é estilo de vida, né? E hoje em dia, Camila, eu vejo muito a galera adolescente que vira noite, vira noite, vira noite, porque hoje em dia não se tem mais freio, né? Na minha época era tudo regrado. Eu não sou tão velha assim, tá? Mas era. E aí, hoje em dia, eu vejo que esses adolescentes estão indo para as festas muito cedo. E aí, quanto mais cedo você vira à noite, tem uma noitada, mais rapidamente você vai envelhecer. Porque parece que o mundo está se acabando, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vira noite, vira noite, vira noite. E isso não é bom, gente, para a saúde, certo? E Não só jogando no computador, né? Assim, sempre isso. muita tela. Inclusive, nessa quarentena, a gente está aumentando o nosso tempo de tela, obviamente, porque estamos muito mais tempo em casa. Então, assim, antes de dormir, né, ter todo aquele ritual que melhora também a insônia. Então, assim, eu sempre indico os chás, né, antes de dormir, mas também pelo momento, não é só por causa de tomar o chá, não. Porque você senta, né, desliga ali Já vai tudo. desacelerando, né? Já vai desacelerando, vai tomando chá, pensando em outras coisas, sentar, né, tomar o chá e olhando pro telefone, né? Ju, deixa eu só responder aqui umas perguntas. Enxaqueca com muita frequência pode ser sintoma de ansiedade? Pode ser. Demais, demais. Exatamente. E aí a gente teria que analisar com quais outras questões aparecem, mas a enxaqueca é assim, um dos sintomas que podem. Melhorei bastante cuidando de gatos. Ah, já ouvi muita gente falando, né, que assim, quando se tem um bichinho e etc, melhora a ansiedade. Que bom, Marinha. Minha sinusite nem existe depois que comecei a treinar. Nossa, olha aí. A Ju pode falar melhor. Pronto, A senhora pode falar, Ju, da sinusite. pronto. É porque quando você começa a malhar, né, quer queira, quer não, você está trabalhando todo o seu sistema respiratório. E a partir daí, você também trabalha essa parte de seio nasal. A sinusite, ela vem muito da congestão dessa região aqui dos seios. E aí, quando você começa a melhorar o seu fluxo respiratório, consequentemente, os cornetos, eles tendem a congestionar menos, né? E existem algumas técnicas também que a gente pode estar utilizando, por exemplo, o chazinho, o óleo essencial de hortelã, o óleo essencial de eucalipto, você pode fazer inalações de 2 vezes na semana, 1 vez na semana, né? Coloca no inalador, porque isso também vai fazendo um efeito preventivo para que tu mantenha esse corneto sempre desinflamado, tá? E só um minuto, voltando aí para a parte da enxaqueca, eu vejo muitas Sim. pessoas falando que a maioria que tem insônia, né? Consequentemente, elas vão ter enxaqueca, porque não tem como. Se você não tem um sono reparador, a sua musculatura não relaxa, tá? E muitas vezes também vem associado a problemas de DTM, que é exatamente o trincamento dos dentes, ó. A pessoa dorme assim. E aí acorda com isso aqui tudo dolorido. E isso é uma das causas de enxaqueca também. E só que eu tô lembrando aqui uma coisa, Camila, essa falta de ar. Essa falta de ar, às vezes, pode nem ser propriamente da ansiedade. Às vezes você tem até um problema gástrico, e esse problema gástrico também pode te ocasionar A falta essa de ar. respiração. Exatamente, essa falta de ar. Então, assim, você precisa investigar tudo. Na verdade, você precisa fazer um check-up, ver o que é que não está funcionando, ver o que está dando certo, porque aí a gente vai vendo se não é realmente alguma outra patologia, né? Isso é Isso. importante. Deixa eu ver as outras. Oi, tia Bia Colassi, a senhora está muito linda. É para mim essa, obrigada. Eu fiz uma slime para melhorar a minha ansiedade. Ih, a rainha da slime aqui.
e amanhã tenho terapia, pois estou muito ansiosa nessa quarentena. Gente, as crianças estão ansiosas. A Bia é adolescente, não é mais criança. Mas é isso mesmo, assim, eu sempre falo muito dos trabalhos manuais, a slime, a pintura, né? A pintura no gesso, qualquer coisa que você possa dar para sua criança. Eu botei no meu perfil do Pote da Calma. Qualquer coisa que a criança possa produzir, quebra-cabeça, é bom para o trabalho dessa ansiedade, né? Então, assim, algumas crianças vão gostar da slime, outras não, outras vão preferir a pintura, o desenho, mas você precisa dar alternativas para as crianças lidarem com a ansiedade, não é só passar o dia assistindo, que isso vai gerar mais ansiedade ainda. A falta de sono estimula a área do nosso cérebro. Estou tomando remédio para dormir. Acho que muita gente está tomando muita coisa para dormir, né, Ju? Nessa. É. Tá, e assim, às vezes nem precisa, é só fazer uma mudançazinha de hábito, né? Tenta deitar um pouquinho antes, mesmo que tu fique bolando na cama, deixa o ambiente todo em silêncio, toma um chá, né? Tudo isso que a gente já falou. É uma coisa que quando eu tô muito assim, estressada, pensando mil e uma coisas que eu gosto de fazer é bordado. Gosto muito de terapia, né, de trabalhos manuais. Eu bordo, a minha avó faz crochê. Isso é muito importante para manter o idoso, né, as pessoas mais velhas ocupadas e também promove um relaxamento, essas terapias. Uma outra coisa que também é interessante é você fazer mais uso desses óleos essenciais. Esses óleos essenciais, eles não são caros, são super fáceis de encontrar. Você encontra no Mundo Verde, você encontra nas Cinco Elementos. E aí, assim, é um vidrinho, assim, um frasquinho, eu acho que é 20 ml, 10, não sei se é 15 ml, enfim. Mas dura muito porque você vai utilizar gotas, né? Então, é super importante, tá? Tem mais aqui, Ju. Qual o tipo de conselho que você pode dar para as pessoas que têm ansiedade, para pessoas próximas que têm ansiedade? E a outra é, complementando a pergunta acima, essa falta de sono causa essa ansiedade. Como controlar seu psiquismo para esses sintomas desaparecerem? Então, é bem falando da primeira, né? Sobre você ter pessoas que têm ansiedade próximas. Tenha muita calma, muita paciência. A ansiedade, ela é um transtorno, né? Então, assim, tem muita gente que, é você que quer ficar desse jeito, né? Não, existe um processo bioquímico de acontecendo no corpo dessa pessoa. Então, assim, o conselho que eu dou, muita calma, muita paciência e tentar exatamente organizar a casa, essa rotina de vocês enquanto quarentena, para que seja menos ansiosa possível. Então, diminuir o tempo de tela, ler um livro, montar um quebra-cabeça. Voltem, né, ali nos tempos antigos, vão jogar a dedonha no papel, vão conversar. Porque também se a gente ficar nessa movimentação de só vai para a tela, porque assim, a gente está tendo muita coisa legal. Lives, a gente, né, de artistas, a gente tem lives de profissionais, a gente tem cursos online, tem. Mas também, se a gente ficar o dia inteiro na frente das telas, também não é legal. Então, assim, acho que esse seria o meu conselho. E da de baixo, depois Ju, tu responde esses dois também. Como controlar para esses sintomas desaparecerem? Eu acho que a Ju falou de uma coisa que eu adoro: consistência e ritmo sempre. Não adianta você querer controlar a sua ansiedade em uma semana, né? Não é algo mágico. Acho que você tem que se respeitar também, porque tem pessoas que, estou fazendo tudo e ainda estou me sentindo ansioso, e aí fica mais ansioso com medo de ficar ansioso. Então, assim, eu ouvi até uma vez um médico falar que a síndrome do pânico, por exemplo, é o medo de ter medo, né? E a ansiedade, muitas vezes, assim, quanto mais você se cobre e não ficar ansioso, mais você fica ansioso. Então, assim, consistência e ritmo, né? Mantenham as rotinas, acordem sempre no mesmo horário, durmam nesse período, né, da produção da melatonina, façam uso de todas essas alternativas que vocês têm hoje dos olhos, né? Tem entrega, lojas que estão entregando. Então, assim, façam o uso disso, né? Dessas alternativas da massagem, peça alguém para fazer uma massagem, se você não puder ter acesso a um profissional.
faça uso dos chás, tomem suas medicações. Tá tendo, muitos terapeutas estão atendendo online. Então, assim, para quem puder, continue suas psicoterapias, né? Sim, Então, importantíssimo isso. vai lá, Ju. Tu Importantíssimo. quer agregar mais algum? Acho que tem um aí para ti, Ju. O que é? Ah, alguns pacientes que procuram as terapias alternativas, como a massagem relaxante, acabam colocando muita expectativa no tratamento e nos cobrando muito. Como nós Não, mas profissionais. Pronto. você precisa deixar claro que não é um milagre. Nada é milagre. Nem a psicologia é milagre, nem só a medicação é milagre. Nada é milagre, né? É a constância que a gente já acabou de falar. Claro que, assim, a pessoa também precisa entender uma questão. Ela precisa entender a patologia dela, ela precisa se aceitar dentro da patologia, né? E ela precisa entender que ela precisa dessa ajuda sem ela se cobrar tanto por isso, porque isso vai gerar outro pico de ansiedade, né? Então, também não adianta a gente ficar ansioso por conta disso. E, assim, como profissional, isso é claro, não mentir para o teu paciente. Olha, tu vai fazer um atendimento de auriculoterapia e tu vai se curar da tua ansiedade. Isso não existe, né? Vai melhorar diversos aspectos, vai melhorar o sono, às vezes não vai melhorar a falta de ar, às vezes vai melhorar outras questões, mas que tudo precisa ser trabalhado em conjunto. Às vezes a pessoa tá fazendo tudo direitinho, tá indo para fisioterapia, né, fazendo a massagem, tá indo para psicóloga, tá tomando a medicação direitinho, mas não tá fazendo atividade física. E às vezes o que ela mais está precisando é atividade física, né? E a gente ainda tem um gatilho aí importantíssimo e não menos, como é que eu posso falar? Não menos importante, né? Que são as patologias autoimunes, que elas vêm muito do psíquico. Então, todo paciente de patologia autoimune, ele é ansioso. Eu não conheço um que não seja. E quando a gente consegue controlar tudo isso, é muito bacana. E outra coisa, tu pode estar fazendo tudo isso que a gente disse. Ah, mas eu tô fazendo atividade física, eu tô fazendo tudo. Mas tu tá ainda dentro do foco da tua ansiedade. Às vezes é o teu marido, né? Às vezes tu tá num casamento que não tá bacana. Às vezes tu tem um filho que é drogado, que tu não sabe mais o que fazer com ele, entende? Então são coisas que fogem do teu domínio também e fogem completamente do nosso domínio como profissional. Então a gente precisa muito saber escutar como profissional, tanto saber escutar e saber as nossas limitações como terapeuta. Não adianta eu querer, não existe isso. Eu vou resolver o seu problema e você vai se curar, porque problema psicológico não depende somente da gente como terapeuta, não é, Camila? Precisa Sim. você se entender, se aceitar e enxergar o que é o teu problema. E Né? muitas vezes essa expectativa já diz muito do sintoma do paciente, né? Assim, de resolutividade rápida, de, né, é uma coisa que eu sempre coloco também nos meus primeiros atendimentos, eu já digo, olha, terapia é um tratamento de médio e longo prazo, eu já começo assim. Se você não vier toda semana, não vai adiantar, não tem como fazer, inclusive assim, eu acabo desligando mesmo os pacientes que faltam assim de forma recorrente porque precisa de um compromisso, né? Exatamente, assim, de uma implicação. Então, eu acho que basicamente, assim, comparado ao trabalho de vocês, é isso, né? Às vezes as pessoas vão achando, né, que vai ter Ei, um se a resultado. nossa live cair, eu volto. Tá. Porque já, Vale, já tem todo esse tempo. menina, a conversa tá boa. Falta quanto tempo, Ju? Aí. Mulher, eu acho que falta 1 minuto ou 1 minuto e meio. Ai, Não, 1 minuto e 57, 56, 55, 54. Tô ficando ansiosa. não. Tu ainda vai falta falar de quais? Acho que eu falei de tudo. É porque, assim, cada tema desse, cada assunto é um mundo, né? É Então, tinha que ter uma verdade. live só de respiração, uma live só de massagem, uma live... Mas Mas eu a acho que a gente gente depois, conseguiu passar para sim, todo mundo assim pelo as menos dá uma noção, né? alternativas. Sim, sim. Exatamente. Eu acho que assim, as alternativas que a gente tem, principalmente agora durante a época da quarentena. Pronto, voltei.
que a gente pode utilizar. Sim. Pois é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode ver outras temáticas, né, Camila? Para Ó, poder a estar gente pode trazendo. voltar, né, Ju? Só para a gente responder as Posso perguntas. ficar aí. Mandaram pergunta naquele bichinho? Acho que não, só aqui, né? Ju, falta quanto tempo? Vamos fechar e abrir de novo que a gente responde 55 essas segundos. duas. Deixa eu fechar. Aí tem que fazer a pergunta de novo, eu acho. Eu não Peraí. tinha ansiedade nem sono. Tá, pronto. Vou Lembrei. fechar. Aí a gente volta. Fecha. Tá.